Sou Marcel Nunes, sócio na área transacional, com foco em direito imobiliário e contratos comerciais no escritório Trent Oswald Watanabe. E o objetivo da nossa conversa hoje é tratar dos pontos relacionados à regularização fundiária na região amazônica. São algumas questões aqui muito importantes, o tema é bastante complexo e, em benefício do tempo, nós separamos aqui 6 itens que julgamos seriam os mais importantes, até que mesmo para que a gente consiga conversar, mesmo que pouco, sobre eles. E, em seguida, se for o caso, fiquem à vontade para entrar em contato e a gente aprofunda um ou cada um desses itens. O primeiro aqui, que a gente separou, é referente à relevância desses aspectos fundiários para o desenvolvimento sustentável na região amazônica, né? Normalmente, todos os projetos na região amazônica, seja com relação a crédito de carbono, seja extrativismo mineral, seja agropastoril, enfim, todos eles sempre são baseados na terra, no imóvel. Então, é essencial que esses imóveis estejam regularizados justamente para que esses projetos tenham uma base sólida e uma segurança jurídica para que possam funcionar. E nós sabemos que, embora existam diversos programas hoje, né, tanto no ponto de vista federal, quanto estadual e municipal, para a regularização dessas áreas, a questão fundiária na Amazônia continua sendo algo bastante complexo. Então, no primeiro momento, vale a pena aqui a gente deixar bastante claro o que é a Amazônia Legal, a área da região amazônica, né? Essa área denominada Amazônia Legal, ela foi delimitada pelo artigo 2º da Lei Complementar 124 de 2007 e tem como objetivo delimitar a área geográfica de atuação política da Sudã. E ela envolve diversos municípios em 9 estados, com uma área de aproximadamente 6 milhões de quilômetros quadrados, uma área bastante grande. Então, sempre que a gente trata, pelo menos para fins dessa apresentação, da Amazônia, da região amazônica, a gente trata sobre a Amazônia Legal, que é onde boa parte desses projetos são implementados ou serão eventualmente implementados. Dentro disso, a gente tem aqui também, né, os pontos críticos para essa regularização fundiária na região amazônica. Basicamente, por ser uma região bastante extensa, uma área geográfica muito grande, por exemplo, se essa região da Amazônia Legal, considerada como a Amazônia Legal, fosse um país independente, ela seria o 10º país em área territorial do mundo, ou seja, não dá para desconsiderar uma área desse tamanho. Fora ainda, somada à extensão territorial, a dificuldade, o adensamento das matas, a dificuldade de acesso, enfim, tudo isso torna esses aspectos muito complicados, uma situação muito complexa. Fora isso, a gente tem ali também todos os conflitos fundiários históricos, desde antes do ciclo da borracha, passando por grilagens de terras, especialmente nos estados, como por exemplo no Pará, no interior do estado do Amazonas, exploração ilegal de madeireiras, de recursos minerais, tráfico humano de entorpecentes, e principalmente dentro de tudo isso, a questão da sobreposição de terras. E quando a gente fala sobreposição de terras, não seria apenas sobre a sobreposição sobre terras indígenas, sobre terras quilombolas, não, sobre terras de particulares, sobre terras de propriedade dos órgãos públicos, da União, dos estados e dos municípios. Então, a título de exemplo aqui, o estado do Pará é um estado em que ele tem de áreas tituladas 4 vezes o tamanho geográfico do próprio estado, extensão geográfica do próprio estado. E isso já nos dá uma dimensão da irregularidade, do tamanho da irregularidade fundiária que a gente tem no estado do Pará, a título de exemplo, entre tantos outros que nós temos também dentro da Amazônia Legal. Então, é justamente isso que é um problema seríssimo, somado agora também às sobreposições com as áreas indígenas, com as áreas quilombolas. Existem, como comentei no início, uma série de programas que visam justamente regularizar esses imóveis. Alguns vêm por um lado positivo, outros por um lado negativo. Positivo, porque no final das contas você regulariza o imóvel, a área rural. Com base nisso, você pode ter financiamentos, tudo está interligado também com ESG,
com a parte de compliance. Então, você precisa que essas áreas sejam regularizadas, estejam regulares, para que você possa implementar, para que um particular, para que uma empresa, um grupo, um financiador, algo do tipo, possa implementar programas nessas áreas sem muitos riscos, pelo menos a parte do risco fundiário. Então, isso é muito importante. E é uma dificuldade tremenda, justamente como a gente comentou, também tendo em vista a territorialidade e o adensamento da vegetação naquela região. Um outro ponto que é muito importante também, especialmente para grupos estrangeiros ou empresas brasileiras que tenham capital, a maioria do capital estrangeiro, é a limitação para aquisição e arrendamento de terras por estrangeiros no Brasil, de terras rurais. Então, desde 2010, nós tivemos uma recolocação, né, do governo, especialmente, né, por meio da Advocacia Geral da União, da AGU, reconhecendo empresas com capital estrangeiro como empresas estrangeiras para fins das restrições para aquisição e arrendamento de terras. Então, isso dificulta bastante também essas empresas, como comentei, estrangeiras ou com maioria de capital estrangeiro, para que elas possam adquirir terras ou arrendar terras e nesses imóveis rurais desenvolver os seus projetos, enfim, seja lá da forma como entenderem. E isso é um problema também, porque pode ser visto, como tudo, pode ser visto por um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto positivo, na verdade, seria com grandes empresas na área, com a possibilidade de aquisição desses imóveis, arrendamento, são empresas multinacionais na maior parte das vezes, e que dispõem de um capital e de tempo e pessoas para justamente ajudar com essa regularização. Então, esse seria um ponto muito positivo nesse sentido. E, por um outro lado, muitos entendem negativo porque seria um risco à soberania nacional, você ter terras rurais, áreas cultiváveis, enfim, nas mãos de estrangeiros. Então, existe essa dicotomia, toda essa discussão, mas não é isso que é o foco aqui da nossa discussão hoje. Então, é muito importante ter isso em mente. Então, para empresas estrangeiras ou com maioria do capital estrangeiro que decidam investir na área da Amazônia Legal, não só na área da Amazônia Legal, mas, enfim, qualquer imóvel rural pelo Brasil, precisa estar bastante atenta a essas restrições. Existem alternativas para que isso ocorra. Tá? Então, é importante sempre dizer que nós não estamos falando aqui de proibição, mas sim de restrição. Então, na maior parte das vezes é necessário obter as autorizações, seja do INCRA, da Receita Federal, dos ministérios, né, responsáveis pela atividade que se pretende desenvolver num determinado imóvel, a depender da metragem desse imóvel rural, também autorização do Congresso Nacional. Então, e é algo que leva muito tempo. Então, por exemplo, pode chegar a 6, 7 anos, enfim, para obter todas as autorizações. Necessariamente isso pode inviabilizar, ou melhor dizendo, inviabiliza esses projetos. Então, existem alternativas também para que isso ocorra de uma forma segura, sem a titularidade ou o arrendamento dessas terras. Num quinto momento aqui também, falar um pouco sobre a concessão de terras públicas, de florestas públicas, enfim, especialmente por parte da União. Os itens né, os detalhes sobre a lei dessa concessão já foram expostos aqui numa outra apresentação. Nossa intenção também não é aprofundar nesse aspecto, mas sim trazer aqui essas questões fundiárias relacionadas à concessão de terras. Como eu comentei no item anterior, né, sobre as restrições para aquisição ou arrendamento de terras por estrangeiros, justamente em razão disso, empresas estrangeiras ou empresas com parte do capital, né, a maioria do capital estrangeiro, estão proibidas de entrar nos projetos de concessão, enfim, solicitar a concessão dessas áreas públicas de manejo florestal e tudo mais. Então, também existem algumas alternativas aqui que podem e devem ser exploradas justamente nesse sentido. Por último aqui,
falar também sobre alguns projetos de lei que buscam facilitar a regularização das terras, né? Não só na região amazônica, mas também ao longo do Brasil, sejam terras de propriedade da União, dos estados e dos municípios. E aí nós separamos aqui alguns deles, os mais importantes, os mais relevantes, que é o projeto de lei 2633 de 2020 e 510 de 2021, que buscam justamente, numa questão, num aspecto, num contexto federal, facilitar, flexibilizar, enfim, a regularização desses imóveis. E, de novo, temos pessoas a favor, temos pessoas contrárias, várias posições, então isso ainda está sendo discutido no Congresso Nacional e provavelmente já em alguma comissão. Depois nós temos aqui também alguns projetos de lei que visam flexibilizar as restrições para aquisição de terras por estrangeiros, o que já tramita no Congresso há muito tempo e até agora não se cuidou de avançar com o assunto. Então, justamente por essa razão, é importante que fiquemos todos muito atentos ao andamento desses projetos de lei, porque isso pode facilitar muito a vida das empresas, especialmente estrangeiras ou com maior parte do capital estrangeiro, que desejem atuar na região amazônica para fins da implementação desses projetos. É isso, e ficamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que vocês tenham. Obrigado.